Olá, meu nome é Letícia Vieira, eu sou psicanalista, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, então já se inscreve, deixa o seu like que ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Me siga nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. E aqui no meu canal eu falo sobre psicanálise de uma maneira bem descomplicada, para você que se interessa por psicanálise, mas às vezes acha que ela é muito difícil aí de se engolir, muito difícil de se falar, e eu quero aqui falar sobre psicanálise de uma maneira bem leve, porque a psicanálise tem que ser leve. Aqui hoje dar minha opinião sobre esse livro que aí tá dando o que falar, da Natalia Pasternak, que se chama Que Bobagem, e nele ela critica a psicanálise e o que ela chama de psicomodismos. Ela não critica só a psicanálise, tá? Ela critica outros campos de conhecimento que ela denomina, que ela taxa aí de pseudociência, e entre elas está a psicanálise. Não conhecia esse livro, eu fui ontem à livraria, dei uma olhada, li uma parte desse capítulo sobre a psicanálise. Eu fiquei chocada do o quanto de coisas que ela trouxe, do tom pessoal, na verdade, porque ela em si ela é uma cientista. Tanto de agressividade que se percebia no tom do livro quando ela falava sobre a psicanálise. Então foi algo ali que me assustou um pouco. Parece que era até algo ali pessoal que ela tinha contra Freud. Inclusive, ela traz trechos dizendo que as teorias do Freud foram baseadas em fraudes, que Freud não era um clínico, que ele era mais um romancista e um publicitário, sem nenhum embasamento teórico, realmente trazendo que a psicanálise não tem comprovações científicas, então por isso ela não deve ser levada a sério. E o meu objetivo aqui não é dizer leia ou não leia um livro, não é também fazer uma review, até porque eu não li o livro inteiro, então eu não tenho como dar essa opinião para vocês. Eu quero trazer aqui hoje a minha visão sobre o que ela trouxe, mas antes eu vou dar um panorama um pouco histórico para vocês entenderem como desde sempre a psicanálise ela foi muito refutada nos meios em que ela entrou. Ela sempre foi muito duramente criticada. Então isso não é nada novo para quem é psicanalista, para quem trabalha com a psicanálise, inclusive para o próprio Freud na época dele. Ele fala que ele imaginava já que no período dele ele não seria reconhecido, que essa ciência que ele estava trazendo não seria reconhecida e que mais para frente outros pesquisadores iriam vir, iriam comprovar a teoria dele e que ele, por outro lado, iria morrer como uma pessoa que estava à frente do seu tempo, mas que não era reconhecida ali naquela época. Desde quando Freud descobriu que a causa das neuroses era sexual, que era algum trauma de origem sexual que havia causado sintomas neuróticos em tantas pessoas. Quando ele colocou isso para o meio médico, ele já teve adversários. Então a psicanálise nunca foi algo muito popular, porque ela incomodava mesmo, e foi quando Freud percebeu que ele faria parte das pessoas que tirariam o sono do mundo. Ele percebeu que sim, a psicanálise ia ser incômoda, principalmente para aqueles que se achavam muito donos de si, muito donos da verdade. Mesmo nunca foi bem-vindo no meio médico, tanto é que ele parou de frequentar as reuniões com os médicos, porque ele percebia que não era bem-vindo. Eu quero trazer aqui um trecho do artigo História do Movimento Psicanalítico. Esse artigo foi escrito em 1914 e um pouco antes, em 1910, teve dois discípulos que romperam com a psicanálise, o Jung e o Adler. Eles eram seus discípulos e eles tiveram ideias próprias, romperam com a psicanálise, mas as ciências deles ainda estavam sendo denominada psicanálise. Então Freud escreveu esse artigo para contar a história do movimento e dizer isto é psicanálise e isto não é. Entendam isso como uma resposta do Freud a esses ataques que a psicanálise vem sofrendo, principalmente por parte aí dos que concordam com a Natalia Pasternak no livro dela, Que Bobagem. Cito Freud. Não se deve atribuir demasiada importância à rejeição dos representantes oficiais da ciência e dos chefes de instituições e suas equipes de colaboradores. É natural que os adversários da psicanálise manifestem com veemência seus pontos de vista, enquanto seus adeptos intimidados mantêm silêncio. Continuando um pouco mais pra frente nesse artigo, ele fala o seguinte. E, gente, eu tô olhando pra cá que eu tô lendo aqui, tá bom? Eu não tô com o meu Kindle aqui, eu não tô lendo no computador.
pelo menos uma dúzia de vezes durante os últimos anos, li em relatórios de congressos e de órgãos científicos ou em resenhas críticas de certas publicações que agora a psicanálise está morta, derrotada e eliminada de uma vez por todas. A melhor resposta a isso seria, nos termos do telegrama de Mark Twain ao jornalista que publicou a notícia falsa da sua morte, informação sobre a minha morte, muito exagerada. Depois de cada um destes obituários, a psicanálise ganhava novos adeptos e colaboradores ou adquiria novos canais de publicidade. Afinal de contas, ser declarado morto é melhor do que ser enterrado em silêncio. Então, esse é um trecho que eu quis trazer aqui pra vocês, mas tem mais aqui nesse artigo. E, gente, a psicanálise contribuiu para o avanço de estudos de outras áreas também. O próprio Freud escreveu no livro Totem e Tabu as contribuições da psicanálise para o estudo da proibição ao incesto, da antropologia. Então, a psicanálise abriu caminho dentro de diversas outras áreas do conhecimento. A psicanálise não é uma ciência que se encerra em si mesma, ela não se limita apenas à prática clínica. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês estão conseguindo ouvir? Porque quando ela traz de que a psicanálise ali é uma pseudociência, que é algo que não foi comprovado cientificamente, tudo bem, independente aí de como que é esse comprovado cientificamente. Só, então, uma forma de se fazer a ciência. Então, é só quando algo passa aí pelo crivo esse método supostamente imparcial da ciência, com resultados comprovados, é só essa forma que existe de se fazer ciência. Talvez seja algo que a gente possa se questionar também. É pra gente conseguir abrir um pouco mais a mente, ver o quanto a psicanálise ela é rica, no sentido de o quanto que ela conseguiu trazer, quanto que ela conseguiu enriquecer outros campos do conhecimento, o estudo dos sonhos, a própria psiquiatria, o quanto a psicanálise não adentrou dentro de outras ciências, contribuindo também. Então, se você aqui que está me assistindo é de alguma outra área, coloca aqui, conta pra mim como a psicanálise contribuiu para tornar ainda mais rica a área que você tá. Me conta aqui. E eu quero finalizar aqui com outro trecho do Freud, desse mesmo artigo, e eu vou olhar pra cá pra ler. Mas devo logo acrescentar que jamais me ocorreu menosprezar os adversários da psicanálise simplesmente por serem adversários. Exceção feita aos poucos indivíduos indignos, aos aventureiros e aproveitadores, que sempre aparecem em ambos os lados nos tempos de guerra. Sabia muito bem como explicar o comportamento destes antagonistas. Além disso, aprendera que a psicanálise traz à tona o que há de pior nas pessoas. Eu vou concluir esse vídeo com essa frase maravilhosa do Freud. O objetivo desse vídeo foi justamente trazer esses pontos de vista do Freud que estão dentro da obra dele, mas tem muito mais coisa que eu posso trazer aqui para vocês. Então me deixa aqui nos comentários já sugestões de vídeos, de temas que vocês querem que eu traga dentro da psicanálise. Esse vídeo foi um pouco mais lendo mesmo o que o Freud colocou, porque esse realmente era meu objetivo aqui. Tá bom? Então fica aí uma dica, se você não concorda com alguma coisa, se você não gosta de determinada área, respeite as pessoas que estudam, estude bastante antes de criticar alguma coisa. Se você gostou do vídeo, se você gostou da forma que eu abordei a psicanálise, então me segue aqui para mais conteúdos, acesse as minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.